A prática de atividade física faz parte da rotina de muitas pessoas e, independentemente do objetivo, seja melhorar a saúde, ganhar qualidade de vida, aumentar o desempenho ou alcançar novos resultados, a nutrição tem um papel fundamental nesse processo. Quando falamos em esporte e exercício físico, a suplementação pode ser uma importante aliada para complementar a alimentação, auxiliar na recuperação e contribuir para que o corpo tenha os nutrientes necessários para responder melhor aos estímulos da atividade. Eu sou a Maria Luísa, nutricionista da Malta, e este é mais um episódio do Conversas que Nutrem, uma série especial criada para trazer conhecimento e dar voz a profissionais que ajudam pessoas a cuidarem melhor da sua saúde através da nutrição. Hoje vamos conversar com a nutricionista Simone Biesek, especialista em nutrição esportiva, para entender como a suplementação pode contribuir para atletas e praticantes de atividade física de diferentes níveis. Fique com a gente até o final. Então hoje eu estou aqui com a nutricionista Simone Biesek, ela que é doutora em Educação Física, autora do livro Estratégias de Nutrição e Suplementação no Esporte, atua na área de atividade física e gerontologia. Então, primeiramente, Simone, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui participando desse quadro conosco. Eu que agradeço, Maria Luísa. Eu fico honrada, né, com o convite que vocês me fizeram. E vamos lá, vamos partir para o debate. Então, Simone, conta um pouquinho pra gente. Pensando na questão da suplementação ali na atividade física, qual que é a importância, qual que é o papel dela, pensando ali desde para iniciantes, né, na área de atividade física, até atletas de alta performance? Vai depender muito sempre da história ali daquele paciente, daquele atleta, daquele praticante de atividade física. A gente, como nutricionista, vai investigar como é que está o consumo alimentar desse indivíduo, o que ele está praticando de atividade física, horas que ele pratica de atividade física, e a partir do objetivo desse atleta ou desse indivíduo que pratica atividade física, a gente vai traçando as metas. Bom, primeiro, claro que a gente vai focar na alimentação, né? A alimentação é a base, então a gente vai tentar o máximo possível adequar o que não está adequado, né, na alimentação daquele indivíduo. E aí, a partir do momento que eu vejo que ele está comendo melhor, ele está atingindo ali alguns objetivos que a gente delimitou, mas a gente quer mais, quer ganhar mais desempenho, então a gente vai lançar mão de um suplemento. Claro, vamos pensar de novo para musculação. Às vezes não é só proteína mesmo que ele precisa se preocupar. É aumentar a ingestão de carboidrato, que é uma coisa que acaba sendo esquecida, né? Então, já vamos pensar agora no atleta de alto nível. Aí já muda, né, um pouco de figura. Primeiro, a gente vai considerar também, precisa pensar que não é porque é atleta que está se alimentando bem. E aí a gente vai entrando com as suplementações de acordo com a necessidade, os objetivos, a fase do treinamento que ele está. Perfeito, Simone, dá para entender. A gente fala muito dessa parte da individualidade. E aí também tem alguns suplementos que a gente vê, lógico, como você comentou, né, sobre a personalidade de cada um. Mas a nível, por exemplo, de creatina, que a gente vê aí os estudos mostrando a relevância com a qual apresenta, né? Ali seja, por exemplo, já para quem está iniciando, a gente sabe também daquilo que não é só no momento do treino o uso da creatina, né? Porque às vezes algumas pessoas acabam associando e pensando nisso, mas ela é uma construção, né? Qual que é a sua visão frente à creatina e a atuação dela? Na verdade, a creatina é uma das substâncias aí que a gente tem de suplementos, é um dos mais estudados, né? Um dos mais investigados, com estudos longos e que realmente a gente tem evidência de que ele ajuda. Então, qual que é o principal mecanismo dele? É ajudar o indivíduo que está fazendo treinamento de força
recuperar mais rápido aquela série que ele está executando. Então, beleza, isso vai entrar desde um jovem, um adulto, o atleta, ele vai usar às vezes em dosagens diferentes, o que a gente costuma usar nos indivíduos aí no dia a dia, mas a creatina, a primeira coisa que ela tem um papel importante é recuperação da energia que eu utilizo em atividades de explosão, né? Então, quando eu faço uma série lá de exercício, o professor manda a gente parar, né? Agora faz um minutinho de descanso. Aqui eu estou descansando e estou recuperando essa fonte de energia, né? Então, a creatina a gente realmente usa muito. Como identificar quando a suplementação pode ser uma necessidade aí para esse público e também quais os sinais ou situações que merecem maior atenção? Na verdade, a gente sempre, quando vai suplementar alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai tentar ter algum exame bioquímico, né? Então, dosar, por exemplo, vamos pensar aqui, a gente tem o magnésio, então eu vou dosar o magnésio daquele indivíduo, a B12, né, que a gente tem avaliado bastante, o ferro, né? Sim. Então, por exemplo, no caso do atleta, às vezes ele está se queixando muito de cansaço, sonolência. E a gente pode pensar em várias questões que podem estar envolvidas com isso. Não está dormindo bem e tal, mas pode ser uma anemia ali que aquele indivíduo tem. Então, primeira coisa, a gente avalia os exames possíveis, aí os bioquímicos. Esse é um nutriente, né, Simone? Mas que às vezes acaba passando até um pouco despercebido, né? Com certeza. Como você citou, o magnésio, ele tá em maior relevância, né? A própria vitamina B12, mas o ferro, muitas vezes, ele acaba sendo deixado de lado, Sim. né? E ele tem total relevância, né? Com certeza, para o desempenho, para a disposição. E aí vamos pensar também na vitamina D, que agora a gente está num período... Bom, Curitiba já é um clima frio, pouco sol, então a gente tem muito mais deficiência na população. Sim. Não é porque é jovem que não vai ter, que talvez a gente até se descuide um pouquinho do jovem. Talvez ele não tenha deficiência, então precisa dosar. E aqui pensando um pouco na questão da imunidade, né, nessa época do ano também, né, no frio, que é importante. Ou seja, é muito importante todo esse olhar atento, né, da individualidade bioquímica ali e atender realmente a esses nutrientes. Então, seja a vitamina D, seja o magnésio, B12, o próprio ferro, tendo esse olhar muito atento e individualizado, Sim. né? E todos são imprescindíveis. Com né? certeza. E quais os suplementos que costumam ser mais utilizados para auxiliar aí na parte do desempenho, a recuperação e a saúde de quem pratica atividade física? A gente comentou ali da suplementação proteica quando é necessário, né? Comentei rapidamente do carboidrato, que muitas vezes é negligenciado, né, pelos praticantes de atividade física. Mas né, que a gente acaba usando com bastante frequência é a própria creatina, que a gente já falou, né? A vitamina D, sempre que tenha deficiência, né? O magnésio, ele pode entrar também no sentido de estar envolvido na geração de energia, na questão de muscular, né, força muscular. E outra opção, né, Simone, também que tem, pensando ali na questão da beterraba, a própria betalanina, qual que é a sua visão em relação a elas? Bom, eu gosto bastante, né, então, uma orientação que eu sempre dou ali no dia a dia no consultório, claro, primeiro eu sempre começo com suco de beterraba, né? Sim. Um sucão de beterraba com cenoura, laranja. Mas aqui a gente tem uma aliada muito legal, né? Que até em viagens, né? O atleta vai viajar, não vai ter condição lá, logístico, de preparar um suco. Então, o pó de beterraba é bem interessante e é bem interessante assim, né? Em colocar em algumas preparações também, né? Sim, isso é super legal.
então adição em receitas, um picolé, né? Um sorvete, Tem várias né? opções. O próprio smoothie, né? Tem muitas pessoas aí que unem vários suplementos, então coloca junto. E eu também uso bastante a beta-alanina, né, nos atletas. Aqui a gente sempre também destaca, né, o objetivo para que é a beta-alanina, né? Aqui em geral, a gente orienta muito para atividades mais pesadas, né? Mas aqui o que eu vejo muito é as pessoas errando um pouco como usar. Né? A beta-alanina, em geral, ela tá no pré-treino, em produtos, né, de pré-treino, e aí a pessoa vai para academia e toma. Então, a beta-alanina já tem um ajuste que a gente tem que fazer. Para ele ter resultado, eu preciso estar usando ele pelo menos há um mês. Né? Então não é hoje, diferente da cafeína. A cafeína sim, a cafeína eu tenho que tomar 60 minutos antes do exercício que eu quero ter um desempenho melhor. Então o nutricionista, né, acaba entrando não só indicando, mas ajustando o que a pessoa chegou. É esse olhar atento, né? Exato. Identificar a necessidade, ajustar de acordo com a rotina e aplicar da forma correta o suplemento, né? Senão cai muito nisso que você falou. Às vezes a pessoa pode associar que o suplemento não teve resultado, mas não é isso. É uma construção, a gente sabe dessa importância, como você bem citou, da beta-alanina, que é diferente da ação da cafeína. Sobre o uso da creatina, também as pessoas têm muita dúvida, né? Mas que horário eu tomo? Não importa, no caso da creatina, não importa o horário que eu vou usar, porque a ideia é que eu vou tomar esse pó para aumentar meu estoque lá no meu músculo, né? Então, independente, eu não vou tomar creatina agora para ir para academia e ela ser usada. Não, eu vou estocar essa creatina lá no meu músculo. Na hora que eu tô treinando, ela tá lá sendo utilizada, mas eu não preciso tomar antes do treino. Eu tomando ao longo do dia, tudo bem. Então, assim, qual é um ponto que você observa e analisa e fala que é imprescindível, Simone, na prescrição, né, na recomendação de um suplemento, de uma marca? A gente sempre tenta sugerir ali umas 3 marcas para o paciente, mas com certeza a gente sempre vai colocar marcas que a gente confia, naquela matéria-prima, a confiança na própria empresa. Isso é fundamental. Né? Eu sempre falo que uma prescrição é o nosso nome que está atrelado junto. Exato. Então a gente sabe dessa grande responsabilidade. Então a palavra-chave com certeza é confiança. Sim, exato. Confiança na empresa, na rotulagem que apresenta esse produto. Com certeza. E lá na ponta a gente vai conseguir mensurar junto ao paciente, de fato, esse efeito e a qualidade do suplemento. Exato. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por contribuir, Simone. Eu que agradeço. Quero agradecer aqui, a Malta agradece a sua participação. Eu agradeço. Então foi muito enriquecedor, né? Toda a sua prática clínica, a sua atuação e todo o seu conhecimento. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a Malta, os envolvidos, Maria Luísa. Obrigada pelo convite. Espero ter ajudado um pouco. Com certeza. A combinação entre alimentação equilibrada, prática de atividade física, descanso adequado e uma suplementação bem orientada é o caminho para resultados mais consistentes. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Conversas que Nutrem. E obrigada também a Simone Biesek por compartilhar tantos conhecimentos importantes com a gente. Continue acompanhando a nossa série especial. No próximo episódio, vamos falar sobre suplementação materno-infantil, abordando o cuidado e a nutrição, desde a gestação até os primeiros anos de vida. Até o próximo episódio!